chicos, buenos dias. Hoje eu estou aqui gravando um vídeo para vocês, bem curtinho, vai ter no máximo uns 5 minutos, com apenas 2 conteúdos que a gente verá hoje, certo? O primeiro conteúdo é o verbo gustar. Como é que eu expresso gostos e preferências em espanhol? Com o verbo gustar. Porém, ele não é igual ao português, certo? Quando eu quero dizer que gosto de alguma coisa em português, eu vou lá e digo, ó, eu gosto de comer pizza, eu gosto de passear. Porém, em espanhol, vocês vão ver que tem uma pequena mudança, que é os pronomes, certo? Primeiro, em espanhol, o verbo gustar, ele tem uma estrutura diferente do português. Por quê? Porque, ó, primeiro, eu tenho essa parte aqui, certo? Utilizando os pronomes pessoais, que ela é uma parte facultativa. Como assim? Eu utilizo se eu quiser. Ela não é obrigatória, certo? Que é a mim, a ti, a ele, a ella ou a usted, a nosotros, a vosotros e a ellos, a ellas ou a ustedes. Essa parte aqui, ela não é obrigatória. Eu só utilizo na frase se eu quiser, certo? Porém, tem uma outra parte que é obrigatória, que são esses pronomes aqui, ó. Me, te, le, nos, os e les, certo? Esses pronomes aqui, eles são obrigatórios e substituem os pronomes pessoais tradicionais. Eu, tu, ele, nosotros, vosotros, certo? Depois dessa estrutura aqui com os pronomes, a próxima parte será o verbo. Como vocês veem, ó, o verbo gustar, ele não é como os verbos tradicionais, conjugados, em cada pessoa tem o seu verbo e a sua terminação. Não. Em espanhol, ele só tem duas formas, que é a forma do singular, que é gusta, e a forma do plural, que é gustan, certo? Ah, mas professor, quando é que eu utilizo um e quando é que eu utilizo o outro? É isso que vocês vão ver agora. Ó, anotem, quem tiver com um caderninho aí, anotem porque eu vou falar, que é importante. Eu não coloquei aqui porque não tem mais espaço, certo? Então, ó, toda vez que o verbo ele vier no singular ou no plural, ele não vai estar concordando com o pronome, certo? Ele não vai estar concordando com a pessoa, mas com o substantivo, certo? Anotem aí, ó. O verbo gustar concorda obrigatoriamente com o substantivo e não com o pronome. Como assim? Ó, não importa se o pronome está no singular ou está no plural. Se o pronome estiver no singular, porém o substantivo estiver no plural, o verbo tem que estar obrigatoriamente no plural e vice-versa, certo? Ó, como temos aqui nos exemplos. A mim, primeira pessoa, me gustan, ó o verbo aqui, ó, no plural. Gustan, mesmo o pronome estando no singular. A mim me gustan los helados de frutas. Eu gosto dos sorvetes de frutas. Porém, ó, gustan no plural está concordando com helados de frutas, que é o substantivo, que está no plural, certo? Repetindo, mesmo o pronome estando no singular, o verbo tem que concordar com o substantivo e não com o pronome, certo? No outro exemplo aqui, ó, nós temos o contrário. Justamente o pronome nosotros, que é no plural, ó, nos, porém o verbo está no singular, ó, gusta. Por quê? Porque o substantivo que vem após o verbo é bailar, que representa uma só ação. Como é uma ação somente, o verbo deve permanecer no singular, certo? Entenderam? Ou estão com dúvidas? Depois eu vou abrir um espaço para vocês mandarem perguntas se tiverem. Porém, ó, não se esqueçam, o verbo gustar, ele tem que concordar obrigatoriamente com o substantivo e não com o pronome, certo? Passando agora para o próximo conteúdo. Aqui nós temos muy e mucho, certo? Em português, os dois representam muito, que em português só tem uma forma, porém em espanhol há duas formas. Muy e mucho. Quando é que eu utilizo um e quando é que eu utilizo o outro? Aqui eu já coloquei para vocês, certo? Ó, o
ele é utilizado diante de adjetivos e advérbios, certo? E o mucho é utilizado principalmente diante de substantivos e alguns advérbios e adjetivos também, certo? Vamos lá primeiro para o muy. Eu posso colocar aqui, ó, nesse primeiro exemplo a gente tem um adjetivo. Camila é uma mulher muito linda, certo? Como linda, ó, que vem após o muy, é um adjetivo que está qualificando a Camila. Então, nós temos aqui, ó, muy. Camila é uma mulher muito linda. No segundo exemplo, ó, este prédio é muito alto, certo? Ou aqui o outro adjetivo, certo? Que está qualificando o prédio. Então, eu utilizo novamente o muy, certo? No caso do mucho, existem alguns adjetivos aqui, ó. Coloquei 2 exemplos com adjetivos. No caso do mucho, ele também pode vir diante de adjetivos. Porém, esses adjetivos, eles são adjetivos comparativos. Que eu coloquei aqui, ó, como melhor, pior, menor, maior, certo? Não são todos os adjetivos, somente os comparativos. Como exemplo aí, também diante de substantivos e advérbios. Como por exemplo, ó, Pedro tiene mucho dinero. Dinheiro, substantivo, singular e masculino. Uma coisa que eu já estava esquecendo, ó. O muy, ele é invariável, ele não muda. Tanto serve para singular, plural, feminino e masculino. Porém, o mucho, ele sim varia. Mucho, muchos, mucha, muchas, certo? Aí, ó, Pedro tiene mucho dinero. Como dinheiro é um substantivo masculino no singular, o mucho deve permanecer no masculino no singular. No outro exemplo, Catalina é mucho menor que sua abuela. Catalina é muito menor que o seu avô. Nesse sentido de menor, não é em tamanho, certo? Mas em idade. Então, nesse caso aqui, ele vem como um adjetivo comparativo. Como vocês percebem, ó, como eu falei anteriormente, eu estou comparando a idade de Catalina com a do seu avô. Então, Catalina é muito menor que sua abuela. Certinho? Eu poderia colocar também Pablo tiene muchos amigos, ou não sei, la torta tiene muchas manzanas. Ou seja, tem uma infinidade de exemplos que eu posso colocar para vocês, certo? Eu espero que não tenha restado nenhuma dúvida, ou se restou, vocês podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp e fazer as suas perguntas, que depois eu tiro as dúvidas de vocês, certo? Qualquer coisa pode entrar em contato, que assim que possível eu respondo, certo? Só tenham um pouquinho de paciência, eu peço a vocês, porque eu também estou passando atividades para outras turmas, então assim, vai ser um dia bem cheio, né? Porém, minha gente, ó, qualquer dúvida pode entrar em contato, certo? E até mais. Hasta la vista.